BH Invisível, com Gustavo Ziller. Olá, Belo Horizonte do meu coração, está começando mais um programa da terceira temporada de BH Invisível. A gente está no início dessa temporada, é bom lembrar que o tema macro é gente de BH e foi definido num encontro na Central, o nosso estúdio avançado montado para essa temporada na Praça Rui Barbosa 104. Todas as gravações são gratuitas, abertas ao público e você pode participar. E é a nossa função fazer com que cada vez mais pauteiros colaborem com essa Belo Horizonte do nosso coração. Hoje eu recebo 3 super-heróis, 2 super-heroínas e um super-herói da nossa cidade. Eu vou ler um pouquinho para o nosso ouvinte o que vocês fazem e depois a gente complementa aqui no início do nosso bate-papo. Do meu lado direito, o meu camarada João Souza, que é especialista e consultor em projetos de educação, economia criativa, empreendedorismo, inovação e por aí vai. Ele é medalhista da Inconfidência, prêmio recebido em 2017, premiado na Unesco NGO no Fórum da Arábia Saudita em 2017, por seu trabalho à frente do Favela, organização de sociedade civil que promove o empoderamento de jovens e adultos para a liderança de projetos e negócios de transformação local. Aqui na minha frente, a Priscila Thomas, que é educadora social, atriz e pedagoga, é idealizadora da Thomas Educação, que desenvolve atividades em diversas linguagens artísticas com foco na sensibilização dos registros e vivências periféricas. Também é integrante da Casa Brejo das Sapas. Falei certinho, Priscila? Brejo das Sapas. Brejo das Sapas, muito obrigado. E do meu lado esquerdo, a Lenita do Carmo Canuto, ou simplesmente Ita, como a gente conhece. Ela é nascida e criada no Morro das Pedras. Depois de ter trabalhado por mais de 20 anos como empregada doméstica, ela abriu junto com o companheiro Rogério e a irmã Mônica a bem-sucedida Cozinha da Ita, que conta com influências da gastronomia mineira, baiana e favelada e vem cativando clientes de toda a BH. Ita, eu vou começar por você, porque quando eu conversei com você por telefone, eu te contei que o Cozinha da Ita já apareceu aqui no programa umas 4 vezes. Sim. O Cadu falou, depois eu não lembro mais, uns 4 pessoas falaram, a Laila falou de referências distintas. Sim. Você está mandando bem demais lá no Morro das Pedras, né? Verdade, é. Faltou alguma coisa no teu currículo aqui ou eu apresentei de forma correta? Certinho. Tá tudo certinho. Seja bem-vinda, viu, Ita? Muito A gente vai obrigada. falar de muita coisa aqui ainda. Eu que agradeço. Priscila, e você? Faltou alguma coisa no currículo ou tá tudo coberto aqui? Tá coberto, Tá tranquilo? Tá tranquilo. João? Tudo coberto. Tudo sossegado? Tudo sossegado. Eu queria começar com uma pergunta clássica que a gente faz no primeiro bloco, assim, a experiência de vocês com Belo Horizonte, principalmente, o ouvinte já entendeu o relato de vocês, de onde vocês vêm, para onde vocês vão. Vocês se sentem integrantes dessa cidade? Vocês se sentem cidadãos de Belo Horizonte? Priscila, você se sente uma cidadã de Belo Horizonte? Sim, embora alguns momentos a cidade ela não está aberta para nos acolher da forma que tem que ser, mas ainda assim eu me sinto uma pessoa que gosta de estar em Belo Horizonte. É quando eu falo que às vezes ela não está aberta para nos acolher, eu vejo pela agressão que muitos da cidade que deveriam nos proteger, principalmente o poder público, ele nos recolhe, tipo, não nos deixa estar onde de fato era para nós estarmos, sabe? Para o ouvinte de BH Invisível e Band News FM, vamos colocar em perspectiva, você é moradora do Alto Veracruz. Sim. Então, dentro da sua realidade, isso é uma coisa que todo dia quando você sai de casa, você leva em consideração? Qual que é o meu próximo passo? Você tem esse medo assim ou eu viajei aqui? Eu tenho esse medo não só pela moradia, né? Também por quem eu sou, uma mulher negra lésbica. Então esse medo automaticamente ele já vai vir comigo. E aí quando você vai falar também da onde você é, do pedaço que você atinge na vida, que é uma periferia, é um medo maior também, porque assim, esse paradigma, né, de quem somos por estar naquele determinado espaço, sendo que ele é o contrário, né? Não é porque eu estou ali que eu sou assim. Quem está aqui para mim eu tenho mais medo do que quem está lá. Sim, entendo perfeitamente o que você fala. João, passando a palavra para você, você se sente cidadão de Belo Horizonte?
pergunta complicada, né? Ó, e vale tudo aqui. Aqui não tem censura, não. Pode falar o que você quiser, João. Então, é muito complexo isso, assim, porque BH eu acho ela uma cidade extremamente hostil, seja na perspectiva das vulnerabilidades ou mesmo, assim, perspectivas até profissionais mesmo, né? Porque você vê que as pessoas que estão dentro da favela, da periferia, né? Elas têm sempre essa lógica de... Tem alguns recortes que cabem a essas pessoas fazer, né? Então, assim, eu estava pensando, refletindo um pouco na hora que estava vindo para cá participar do programa sobre essa questão do invisível, né? Na verdade, ninguém é invisível, né? As pessoas são invisibilizadas, na verdade, né? Então, é um processo de invisibilização já, né? Tipo assim, não cabe ao favelado ele ter acesso à educação, ou ele ser um profissional disso, daquilo, ser uma boa chefe de cozinha, ou uma professora, ou estar em qualquer lugar, ou dominar algum conhecimento, alguma tecnologia, porque a estrutura de Belo Horizonte é muito difícil a projeção, né? A mobilidade social é muito difícil, né? Então, assim, a gente depara com várias coisas, assim, até da questão do preço do serviço desses profissionais, né? Seja um prato super elaborado da ITA e tal, ou mesmo um serviço da PRI, ou um serviço meu, em comparado a outras pessoas, né? Então, você sempre tem essa lógica. Então, assim, eu sou da primeira geração da minha família que nasceu em Belo Horizonte, né? Minha família vem do Vale de Jequitinhonha, como a grande maioria, né, dos primeiros moradores da favela, foi uma migração muito grande que teve do Vale de Jequitinhonha, do norte de Minas, aqui para a região de Belo Horizonte, né, procura de emprego e tudo, né? Minha avó e meu avô contavam que teve uma grande seca na época lá, então o pessoal não conseguia garimpar, e, tipo, não tinha como plantar e tudo, e o pessoal começou a migrar para a cidade. Então, assim, você vê que, tipo, ter sobrenome em Belo Horizonte ainda então assim, é difícil se sentir cidadão, sabe? Então, assim, sempre o recorte é, se for para eu participar de alguma coisa ou estar em algum lugar, eu tenho que falar da favela, ou eu tenho que ter esse estereótipo ou aquele estereótipo. Nunca é aquele lugar realmente que te pertence, né? Porque você teve acessos e com isso você pode estar ali. Não, sempre essa lógica, né, do favelado é só aquilo, o favelado não pode... Eu até conheço muito o sobrinho da Ita e tal, o Fred, por exemplo, seu menino é um estilista talentoso pra caralho e tal, mas sempre é aquela lógica, ele costura pra alguém que assina, entendeu? É sempre aquela lógica da invisibilização. Então, assim, isso é muito foda, entendeu? Assim, Amplificar essas vozes, uma coisa que eu tenho aprendido muito nesse programa, uma coisa que todas as pessoas que passam por aqui com essa perspectiva que vocês trazem, falam assim, cara, eu tenho voz, eu não quero que você me dê voz, eu quero amplificar essa voz. Eu acho que tem muito do que você falou e o que o João acabou de falar, né, Pri? Ita, passando a palavra para você se sente cidadã de Belo Horizonte? É meio complicado mesmo, como você estava dizendo. As pessoas acham que, tipo lá onde a gente mora, lá no Morro, ficam se perguntando, Ita, por que você não tira esse restaurante daqui e leva para a Raja? Por que não tira do Morro e leva para o asfalto? Então, assim, eu acho errado porque o meu projeto é dentro do Morro. E por que as pessoas de dentro do Morro não podem comer bem quanto o pessoal do asfalto? Então, assim, eu acho errado. Aí, às vezes, muitas pessoas só me perguntam nisso. Então, assim, eu fico puta demais com isso. Fico muito nervosa. Eu também, já estou ficando por tabela. Fico, por quê? Por que tem que ser diferente? Sim. Não, eu acho que não. Como eu trabalhei muito tempo em casa de família, e assim, lá eu dava o melhor para eles, então assim, por que dentro do Morro não pode ter o melhor? Então eu acho assim. Então assim, me sinto mais ou menos hoje na cozinha da Ita você recebe gente. Eu vou usar essa divisão que você fez, que eu acho que é só pra gente fazer o ponto aqui, né? Você recebe mais gente do asfalto ou mais morador do Morro das Pedras? Mais do asfalto. Mais do asfalto. E como que você faz para mudar essa realidade, de você começar a acolher quem está lá no Morro das Pedras? Você acha que é um problema local ou... Assim, não vejo problema. As pessoas, assim, eu abraço todos iguais, você entendeu? Mas não vejo problema não, mas existe preconceito, mas não vejo... Você já pensou em abrir um restaurante em outra área de Belo Horizonte, mantendo o Cozinha da Ita no Morro das Pedras, mas tendo, por exemplo, Cozinha da Ita, Aglomerado da Serra? Ou nunca passou pela sua cabeça isso? Não. Ali é o seu dia a dia? Não, meu projeto é ali. Entendi. Dentro do morro. Pri, você vê essa divisão entre asfalto e morro ainda em BH? Ainda, né? Pode xingar também o apresentador. Ai,
E essa divisão, ela acontece desde o momento Direto. que a gente entra no 104. Boa, boa, boa. É porque são lugares que mesmo a gente sabendo que podemos estar e tal, ainda assim, não é o nosso lugar. Boa. Mesmo que vai me dizer que foi pensado, não foi pensado. Quando essa divisão, até mesmo, vem uma pergunta atrás da outra, né? Se você se sente pertencente, eu sinto pertencente quando eu estou dentro da quebrada. Quando eu desço mais um pouquinho, eu fico na dúvida onde é o meu lugar. Mas eu entendi seu ponto, mas o ponto da Ita, por exemplo, que hoje tem mais gente do asfalto indo almoçar na cozinha da Ita do que o pertencente ao lugar. Aonde que está essa quebra, na sua opinião? É muito mais fácil uma população de classe média alta, branca, elitista, mamar do que é nosso, do que a gente ir lá e dizer assim, olha, chega, você não vai mamar mais. Entendi. É muito mais tranquilo. Então, se a pessoa branca, hétero, cis, essa porrada de coisa a quatro, entra ali, ela vai entender, mesmo que o lugar não sendo dela, ela vai entender que aquele lugar é dela. E aí, automaticamente, ela consegue nos inibir com esse olhar errôneo que o lugar é dela. Entendi seu E aí ponto. a gente consegue levar, tipo assim, nossa, será que esse agora é o meu lugar? E a gente começa a repensar, é um problema da colonização. Sim. Isso não foi uma coisa que a gente criou. É muito delicado, né? A linha é muito tênue. Né? Até para contribuir, se me permitir, claro, que é muito assim, questão de lógica de controle narrativa, né? Que essa perspectiva de, por exemplo, as pessoas, né? Existe uma lenda urbana em Belo Horizonte que é difícil trabalhar comigo, é difícil trabalhar com favela e tal. Mas não é difícil a gente trabalhar de graça para as pessoas, sabe? E toda vez que a gente fala não para as pessoas, aí as pessoas começam a te lijar dos processos, igual, por exemplo, teve um evento hoje até e tal que o pessoal tem mania, né, desse fetiche com São Paulo, né, que tipo assim, fetiche São Paulo e Rio, aí tipo assim, traz pessoas que fazem o mesmo trabalho que às vezes a gente faz, de São Paulo e de Rio, para participar das coisas, mas por quê? Porque em algum momento você falou não para aquela pessoa quando ela queria que você fosse ali para ela te dar aquela visibilidade, entendeu, naquela participação daquele evento e tudo, mas a pessoa não consegue te ver no lugar de prestada de serviço, de parceiro que está ganhando junto ou que está construindo junto. Sempre é esse lugar do colonizado, do escravizado, de que tipo, você tem que estar ali para servir e que se eles estão dispostos a colocar a luz em você, aquilo faz sentido, que você tem que aceitar aquilo como se fosse um grande prêmio que você está recebendo. Isso é muito foda, né? E como que faz para encerrar? A gente já está caminhando para o final desse primeiro bloco, mas o papo está muito, muito intenso, legal e acho que ele é necessário. Como que faz para dar essa quebrada? Que existe uma fórmula para ele? Qual que é a tomada quando a gente vira o jogo, quando vocês vão virar o jogo, como que é essa tomada? E aí eu vou desafiar vocês com uma outra pergunta também. O nome desse programa de hoje, desse episódio de BH Invisível, ele está correto? É BH da Favela que a gente deveria ter chamado mesmo ou deveria ter mudado o nome? João, começa por você aí. Caralho, velho. Ué, agora tá ficando bom esse programa. Cara, eu, assim, sinceramente, não me vem nenhuma ideia criativa desse nome, mas eu acho que pelas pautas, né, pelas coisas que a gente tá pautando, a Ita, a Pri e tal, eu acho que vai muito mais pela lógica de sei lá, tipo, estereótipos da favela, sabe? Porque tem esse estereótipo, igual, por exemplo, assim, eu tenho um irmão mais velho que meu irmão, ele cantava rap e tal, e não sei o que e tal. Mas eu não gostei disso, velho. Sempre fui um cara que gostei de estudar, entendeu? E, tipo assim, aí o cara da favela não pode ser o cara que estuda, entendeu? Tipo, a preta da favela não pode cozinhar bem, que aí, tipo, vira essa espectacularização, enfim, corrige isso aí depois na edição, mas enfim, essa palavra aí, do espetáculo, alguma coisa e tal, que é isso, sabe? Sempre essa lógica, então assim, acho que uma coisa que, né, não é nem questão do nome, mas eu acho que uma coisa que tem que, né, pautar esse papo da gente é isso, é fugir desse estereótipo, sabe? Que tipo assim, o cara da favela, ele só tem que fazer isso, a mina da favela só tem que fazer isso, ou se faz para além disso, ou se faz alguma coisa que quer ser visível em outro lugar. Eu acho que a gente tem que, tipo assim, deixar de ser curral del rei, sabe? Tipo assim, sair dessa lógica das grandes casas, onde quem que define quem é o quê, quem faz o quê, que te coloca em tal lugar e tal, porque isso é, não sei. Enfim. Concorda, não concorda? Eu viajei aqui na pergunta, que agora está na mesa, agora a gente tem que abrir tudo. Eu acho que ela foi pertinente, assim, né?
pensando como a gente quebrar isso na altura do campeonato. É parando de jogar. Tipo assim, na altura do campeonato é meio louco pensar como quebrar esse sistema, porque é um sistema. Mas você acha que em Belo Horizonte esse sistema é mais, ele é mais presente pela sua experiência de vida? Ou você acha que a gente, por ser uma cidade que ela está dentro de limites, né, a gente sabe aonde que ela começa e ela termina, a gente ainda consegue parar de jogar, por exemplo, ou dar outra toada para esse jogo? Eu não vejo que a gente consiga parar ou dar outro rumo para esse jogo dessa forma. Por quê? É isso. Por que a gente tem que pensar no limite? E aí, se é pensar sempre no limite, é mais uma vez me colocando na caixinha. É mais uma vez me colocando na preta, favelada, que não vai ter perspectiva de vida. E nem é de futuro, não, é de vida. Sempre pensando que a gente só tem que pensar em sobreviver. E eu já tô cansada disso. Todos os dias tem que acordar e pensar em sobreviver. Tô a fim de viver. Os brancos vivem, velho. Por que eu não posso? Pelo menos um pouquinho. Pelo menos 30 minutos, para mim já tá rolando. Então, é nessa ideia de quando eu falo que eu não sei qual lado a gente corre, mas o lado que eu quero é o lado que tiver escrito assim, tá rolando viver. Aí eu acho que é mais esse lado que eu tô querendo. E em relação ao nome, eu já não sei, BH das Favelas, não foi? Isso. É o nome do episódio de hoje. O nome do episódio, BH das Favelas. Até pensando no pertencimento de BH a esse mundo, e não o inverso, entendeu? Eu acho que é a favela dos BH. Porque... Podemos mudar. Eu vou encerrar esse primeiro bloco, a gente tem que encerrar, mas eu vou voltar com uma pergunta para a Ita, que eu acho que tem muito a ver com o que os dois falaram e você já vai entender. Pessoal, esse é o programa sobre as favelas, como é que chama? Como é que você falou? Favelas do BH. Favelas de BH, BH das favelas. A gente vai, no próximo bloco, continuar explorando esse tema, explorando o sentido bom da palavra. A gente já volta aqui com os nossos super-heróis. A Ita da Cozinha da Ita, a Pri Thomas, da Thomas Educação e o João Souza do Favela. Tem muito para falar, para amplificar essas vozes. Já a gente volta, segura aí, ouvintes de BH Invisível. Estamos de volta com o segundo bloco de BH Invisível. Hoje a gente está falando com 3 super-heróis da nossa cidade que amplificam vozes que precisam ser amplificadas e não ter vozes, não é isso, João? A gente estava falando aqui em off, mais ou menos, essa história. Olha só, eu vou entrar no bloco das histórias invisíveis. Quer ler uma coisa aqui que vai me pegar de surpresa, vai pegar vocês 3 de surpresa e a gente começa a conversar em cima disso. Colocando em perspectiva sempre que a gente está recebendo aqui a Pri Tomás, da Tomás Educação, a Ita da Cozinha da Ita, vou chamar de Ita, já é isso mesmo, né? E o João Souza, da ONG Favela. Aliás, tem um projeto muito incrível do Favela que chama Corre Criativo, Fique Esperto. Vamos lá, história invisível de hoje. Quando se fala em favela, muita gente já pensa em moradias improvisadas e criminalidade. Eu acho que essa é a regra básica. Mas a realidade por detrás das milhares de comunidades no Brasil vai muito além dos estereótipos e preconceitos. Ações e movimentos fundamentais nasceram nos morros e periferias das grandes cidades, como o samba e o funk, que representam musicalmente o Brasil no mundo. Em Belo Horizonte, são muitas as ações que valorizam e representam a cultura das favelas na cidade. O grande exemplo é, com certeza, a Rádio Favela, que funciona desde 1981 na Vila Nossa Senhora de Fátima, no aglomerado da Serra. Após um início quase mambembe, a rádio ganhou força na região e se tornou um ícone da cidade. E embora seu funcionamento tenha sido interrompido diversas vezes, devido a perseguições políticas e calamidades, em 2002 ela foi finalmente outorgada como Rádio Educativa Favela FM 106.7. Depois, em 2011, ela ganhou um nome com a qual é conhecida hoje em dia, Rádio Autêntica Favela FM, a verdadeira voz Brasil. Ainda no universo musical, BH traz outro exemplo de luta e criatividade, o estúdio Porão Rec, principal produtora de rap da capital. Com poucos recursos, muita vontade e trabalho duro, eles vêm marcando presença na cena musical da cidade e apresentando artistas para o grande público. Recentemente, outra ação tem ganhado respeito e admiração da cidade e já saiu para o mundo. É o caso do Centro Cultural lá da Favelinha, um ponto de resistência, criatividade e empreendedorismo na Vila Novo São Lucas, no Complexo da Serra. Idealizada e gerida pelo multiartista Cadu dos Anjos, que já esteve aqui no programa, o centro conta com uma biblioteca e realiza cursos, oficinas, grupos de atividades, eventos, iniciativas que transbordam o espaço da favela. E é assim,
com respeito, liberdade e criatividade que as vilas e favelas de Belo Horizonte apontam os caminhos para uma cidade melhor. Se a gente pensasse dessa forma, Belo Horizonte seria outra cidade na visão de vocês? Se isso que o Cadu faz, que o Misael lá na Rádio Favela faz, que a turma do Porão do Rec faz, realmente ganhasse o asfalto, vou usar de novo esse termo, a realidade da cidade seria obviamente diferente. Mas o quão diferente isso seria? Daria para a gente mensurar? Faz sentido ter um lá da favelinha em cada comunidade de Belo Horizonte? Eu acho que essa é uma pergunta mais objetiva. Cara, então, tipo, minha mãe, ela faz trabalho no território, tipo assim, ela fez trabalho no território a vida dela toda. Então, minha mãe trabalhou na FEBEM, depois quando a FEBEM virou Ciame, ela continuou trabalhando, que é, né, um outro tipo de instituição, trabalhando em creche e tal. Só que desde quando a gente começou o Favela, nunca fez sentido a gente ser protagonista de um território, entendeu? Por exemplo, lá perto de casa tem diversas iniciativas lá dentro mesmo do Morro das Pedras que eu prefiro ser parceiro delas, indicar elas, conectar elas com outras coisas, igual o caso do História em Construção, do Morro Verde e diversas iniciativas lá, a agência, né, de comunicação, né, marketing também, que, né, o Iago e o Fred tocam e tudo, tipo assim, faz muito mais sentido estar conectado com isso e ajudar essas pessoas a alcançar protagonismo do que você ser essa lógica de salvador de um território, sabe? Porque, para mim, acho que é muito limitador, sabe? Tipo, porque eu não sei se, para mim, faria sentido estar nessa lógica. Então, assim, eu acho que faz sentido, toda vez que você for pensar em território, como que você ativa e fomenta as iniciativas que já estão no local, entendeu? Para que elas cresçam. Por exemplo, você, sei lá, você tem um advento de um negócio que está crescendo no Brasil e tal, que é tipo franquia social do Gerando Falcões, por exemplo, do Lira, entendeu? Acho que é a coisa mais bizarra do planeta, velho, porque, tipo assim, ela se propõe a fazer de tudo, ela quer trabalhar arte, educação, empreendedorismo, arte marcial, esporte, não sei o que, tá lá dentro do território, chega dentro do território, canibaliza todas as iniciativas que tem dentro do território, iniciativas que estão lá desde, sei lá, a tia que tinha uma creche que cuidava das crianças ali na primeira infância ali, até realmente um cursinho popular o que tinha no território, porque ela quer se atrever a fazer de tudo. Isso vem com dinheiro, né? Sei lá, vem com dinheiro de Lerma, Flávio Augusto e de uma galera e tal, que é muito foda. Então, assim, é uma perspectiva que não é dinamização do território, entendeu? Isso é só reprodução de modelos mesmo, de franquias e afins que não fazem nenhum sentido. E esse dinheiro, na sua visão, até passando a fala para a Pri também, na sua visão, e Pri, aí eu gostaria também que você respondesse, o dinheiro que vem não deveria replicar um modelo, ele deveria apoiar um modelo já existente, é isso? Total. Você também sente isso, Pri? Sim, porque assim, embora, mais uma vez, achar que nós somos todos padrão. Tipo, é porque na favela X acontece isso, a favela Y também, dessa forma que vai acontecer e vai atender todo mundo. Nós não somos padrões. Somos favelas, somos comunidades, somos periferias e cada um ali tem uma cultura já existente naquele espaço. Então ali, eu acho que é mais fomentar o que já existe, porque ele já tem. Toda comunidade, se você sair andando em Belo Horizonte, toda favela faz a sua cultura. Verdade. Toda. E aí não adianta eu acreditar que a cultura daquela, porque ela já tem uma visibilidade, é que vai ser aplicada na minha, que vai acontecer a mesma coisa. Porque ela não vai atender, porque o público não é o mesmo. Não é porque nós somos favelados que somos todos iguais. Ninguém é igual a ninguém. Sim, sim. E não é porque é favelado que tem que ser igual, entende? Agora, uma pergunta para a Ita, por exemplo. Ita, no seu caso, que é um restaurante que está super falado em Belo Horizonte, pelo menos aqui no programa, de todos os episódios que a gente já teve, umas 4, 5 vezes, de pessoas diferentes foi falado. Você acha que existe uma Ita, por exemplo, que poderia estar... Não é replicar o Cozinha da Ita, mas você entendeu o meu ponto. Alguém que consiga fazer o mesmo corre que você faz no Morro das Pedras em outras comunidades, em outras favelas de Belo Horizonte. Sim. Isso é possível, né? E a Ita poderia treinar essa pessoa no ponto de vista do João, que é uma das coisas que ele faz? Sim, poderia. Aí já começa, talvez, ficar um pouco mais... menos demagogia no dinheiro e mais fazer. Sim. Seria uma solução. Porque, por exemplo, a Cozinha da Ita é extremamente famosa, todo mundo quer, porque é delícia mesmo. No Alto Veracruz é o Tropeiro do Jânio.
Tropeiro do Jânio. Boa. Tipo assim... Na Serra, Delícias da Vila. Entende? Então, assim, são lugares diferentes, coisas diferentes, e que todo mundo está fazendo ali um trabalho no qual a comunidade, de uma certa forma, vai acessar. Entendi. Vocês se falam? O Tropeiro do Jânio, Delícias da Vila, conversa com você? A da Delícias da Vila, sim. E que tipo de conversa, Porque o que eu fico pensando assim, o João citou 2 nomes aqui, que são nomes, até para o ouvinte da Band News entender, o Jorge Paulo Leman, que é dono da Ambev. Você toma cerveja, você conhece ele. Você toma cerveja, e o outro que você falou foi o Flávio... O Augusto da WhatsApp. Da WhatsApp, etc. Esses caras se falam, se ajudam, etc. Sim. Que tipo de conversa que você tem com a fundadora ou o fundador do Delícias da Vila? Ela é doceira, ela trabalhava comigo lá no circuito gastronômico de favela. Ela faz bolo, faz torta, essas coisas assim. Vocês se ajudam, troca fornecedores? Muito pouco, né? Vejo ela muito pouco. Dentro da sua experiência, João, de criar mecanismos para gerar o protagonismo da Ita, como é o nome da moça da Delícias da Vila? Da Lucia, etc. Existe um jeito de fazer um modo... vou falar um nome aqui, mas por favor não me entenda mais. Sei claro, vai lá. O Sebrae... A favela poderia ser o Sebrae para o Delícias da Vila ou para o... ou você acha que não existe modelo? Você tem que realmente entender a cabeça dela, a cabeça da Ita e fazer. Não, então, vou fazer uma piada. Então, eu venho do futuro e a gente já é o Sebrae da favela, entendeu? Então, tipo, já estou trazendo a resposta dele. A gente já é o Sebrae da favela. Só que o que acontece é o seguinte. O que rola é que é muito difícil, porque a gente, hoje, uma grande dificuldade que a gente enfrenta é que, por exemplo, o ecossistema do dinheiro de Belo Horizonte, principalmente para poder apoiar iniciativas de negócio, ele está muito limitado a iniciativas de base tecnológica. E quando ele começa a permear ali, querer discutir com o impacto social, que, por exemplo, um trampo igual a Ita faz, um trampo igual a Pri faz, diversos outros convidados que você já trouxe aqui fazem, sempre já começa, de novo, o controle da narrativa, né? É a galera branca, classista e tal, que define para onde que vai esse dinheiro. Eles escolhem como esse dinheiro vai, entende? E a gente, por exemplo, de iniciativas locais, a gente se fala, entendeu? A gente se fala, a gente entende como acontece. Por exemplo, assim, igual os meninos lá que a gente cresceu junto e tal, o Marcos, a Patrícia e tal, lá do História, por exemplo. Teve uma vez que a gente teve uma treta, assim, não entre a gente, mas que a gente falou entre a gente viu que a galera estava querendo arrumar a treta do instituto, de uma grande incorporadora de Minas Gerais, entendeu? De um cara que torce para o mesmo time que você e que eu também, né? Que já patrocinou até um estádio, que eles, de alguma forma, por exemplo, não fez sentido trabalhar com favela e eles começaram a aliciar os meninos, mas aí já abordaram os meninos na perspectiva de falar mal do favela e a gente, pô, se conhece, dentro da favela você não fala mal de ninguém, né, gente? A menos que você, né? Mesmo que você tenha pouco amor a algumas coisas e tal. Porque é isso, e a galera, tipo assim, velho, então os caras estão me abordando, não faz sentido, eles me abordaram dessa forma, então eu já acho que é treta e tal. E a partir daí os meninos não quiseram nem trabalhar com o pessoal, entendeu? Porque não fazia sentido, entende? Então, assim, do mesmo jeito que eu acho que em algum momento alguém que queira vender alguma coisa ou fornecer alguma coisa para a Ita ou para a Lucinha, em algum momento elas podem se comunicar e se entender. Então, assim, a grande questão muitas vezes é isso, é que, por exemplo, o não acesso, né? O não acesso da gente como uma organização que fomenta o empreendedorismo, a inovação, a economia criativa dentro desses territórios a recursos, impedem de a gente amplificar o impacto de diversas pessoas. O Marquinhos, por exemplo, direto, né? O Horácio, ele direto fala assim, cara, você tem que fazer alguma coisa que não morder as pedras, você tem que fazer alguma coisa que não morder as pedras. Sou obrigado a responder para ele, velho, não tem recurso. Eu preciso de recursos para poder fazer uma entrega aí, porque tem equipe, tem isso, tem aquilo e tal, e tem diversos fatores que impactam nisso, entende? Mas aí, por exemplo, esses dias você tocou, já que você falou o nome deles, não tem problema mais, mas, por exemplo, o Sebrae fez uma seleção para poder fazer um programa que é muito parecido com o Corre Criativo, para poder trabalhar com jovens na periferia, né? Tipo, parece muito Corre Criativo, e selecionou colocou 3 empresas para fazer seleção e uma empresa que, tipo assim, você entra na página da empresa, tipo assim, é um tantão de cara branca executivo da IBM, entendeu? Que é os caras que vão trabalhar com jovem na periferia. Tipo assim, falei, velho, é foda. E a gente tá lá cadastrado no banco. Mas eles consultaram vocês? Não, e a gente é cadastrado no banco de consultores, tanto que ano passado a gente prestou serviço pro Sebrae. Só que ainda são pessoas controlando narrativas e escolhendo quem pode entrar no meu clubinho ou não, entendeu? Quem pode participar disso ou não, quem pode fazer isso ou não. Se abre uma licitação para contratar uma refeição, um coffee break num lugar desse,
se a Ita não tiver alguém que coloca ela ali dentro, ou que favorece para ela poder estar numa concorrência dessa, ela também não vai conseguir, entende? Então, assim, ainda é essa lógica do controle da narrativa e dos acessos. Quer dizer, existe, na sua visão, existe a grana, mas ela não vai da forma... a palavra não é injusta, ela não vai do jeito certo para circular a economia. Se tivesse um processo estruturado e transparente e tudo, as coisas assim, é muito mais fácil você aceitar participar de um processo onde que você passa por aquele processo e as escolhas são feitas por capacidade técnica e diversas coisas, do que realmente você sabe que é a forma das pessoas alijarem, né, as pessoas que estão à margem do processo. Entendi. Assim. Ita, uma pergunta para você. Qual que é o restaurante de Belo Horizonte que você senta para comer que não seja o seu? Aonde você acha gostoso ir? Pergunta difícil. Eu quase não saio para comer fora. Você come da sua própria comida. Qual que é o melhor prato do Cozinha da Ita? Qual que você tá ali todo dia e... Que o pessoal mais gosta? Sim, não, que você gosta. Eu já enjoei da minha comida. Já? Ótimo. Você coloca alguém para fazer a comida que você come? Que você, Ita, come, não? Eu faço. Você que faz. Então, qual que é o prato que mais sai lá do Cozinha da Ita? Feijoada. Feijoada. E ela tem um dia específico para acontecer? Tem, sexta e sábado. A feijoada do Cozinha da Ita. Aproveita e já fala para o ouvinte do BH Invisível como que faz para chegar lá, qual que horário de abertura, atendimento. Por favor, venda aqui o Cozinha da Ita, que é talvez o restaurante mais falado desse programa. O horário é de 11 às 3, de almoço todos os dias. Todas as sextas e sábados é a feijoada, mas todos os dias tem um cardápio variado. E a feijoada, vou falar sério, não sabia que fazia tanto sucesso. Lotado. Graças a Deus. Você sabe, tem que chegar cedo para conseguir pegar a mesa, então. 2 horas não tem feijoada mais, não. É mesmo? Que coisa incrível. Eu tô te devendo essa visita, viu, Ita? Eu sei. Você sabe, né? Pode puxar minha orelha aqui ao vivo, no ar, para todo mundo escutar. Tô devendo mesmo, não nego e através da feijoada que saiu o bolinho de feijoada. Entendi. Você participa do Circuito de Favelas, que você falou, né? Sim. Você acha que esse projeto é um projeto que está estereotipando você, né, a cozinheira de favela, ou você acha que é um projeto que atua lado a lado e é parceiro mesmo e a coisa está indo... O projeto é bom. Né? É, parceiro mesmo. Ele já é anual, vocês sabem? O Circuito de Favelas é anual, né? Mas esse ano está demorando. Esse ano está bem atrasado. Você conhece, Pri, o Circuito de Favelas? Sim. Na sua visão, é um projeto que não é o selfie lá do Instagram que a gente está falando, é um projeto legal que está organizando a base. Tá gravando em vídeo. Não, mas aqui, eu estou colocando vocês em saia curta porque o papo tá bom, o papo tá assim. Que legal, né? O que eu posso fazer? É um projeto bacana. É um projeto bacana. Não, mas do jeito que você falou, eu acho que você não acha que é um projeto bacana. Não, eu acho um projeto massa, assim, tipo, a proposta. Tá. A proposta é um projeto bacana. Mas o meu território em particular, a gente teve uns contratempos com ele, assim. Porque, assim, eu não participo expondo nada, até mesmo porque eu não tenho essas habilidades para expor. Cozinho para mim e tá ótimo. Mas eu acompanho tudo que acontece na minha quebrada. Sim, claro. E aí, para mim, ela teve um contratempo. Tipo assim, como é que você vai falar de comida da periferia, um evento periférico, colocando ele para acontecer num bairro que não é periférico? Ajuda aí, Brasil. Entendi. Não dá. Se é pro meu comer, deixa o meu comer. Uhum. Aí você quer que os meus, mais uma vez, saiam do conforto da vida que a gente tem na quebrada para cozinhar pros caras lá embaixo? E aí, ele, pra mim, na minha percepção, ele perde o meado do que ele é. Se ele acontece lá no miolo, não quero saber se tá apertado, se o espaço é pequeno ou não é da favela. Se vira nos 30, faz acontecer ali. Sim. Então, assim, essa última edição pra mim não foi legal. Aí não sei as próximas, né? Tá demorando a acontecer, mas vamos torcer que aconteça, né? Dentro da favela. Sim, aconteça incorporando o que precisa ser incorporado. Muito bom. Pessoal, a gente vai parar o segundo bloco aqui. Eu quero mandar um abraço pro Horácios, que assumiu o nosso Instagram essa semana. O Instagram dele é @favela uma foto por dia. Aliás, é um Instagram
espetacular, é incrível o que esse menino faz, o trabalho dele. E ele foi o camarada, o fotógrafo convidado que assumiu o nosso Instagram, que desagou nesse programa. Ele fez o desenho maravilhoso na cozinha da Ita. Ele que fez o desenho? Yes. Pô, então um abraço aqui. Você também conhece ele, né, João? Você também conhece ele? Eu tô incrível. Eu quero conhecer o abraço. Um beijo pra você, camarada. Favela é uma marca. Parabéns. Favela território é uma Território é uma marca. marca. Parabéns pelo trabalho. A gente fica por aqui nesse segundo bloco, já terceiro bloco de BH Invisível, conversando aqui com a Ita da Cozinha da Ita, com a Pri Thomas da Thomas Educação e com o João Souza do Favela, 3 super-heróis da nossa cidade. Último bloco de BH Invisível de hoje, a gente está aqui com a Pri Thomas da Thomas Educação, com a Ita da Cozinha da Ita e o João Souza do Favela. Esse é o 4º programa dessa terceira temporada, que foi co-criada com mais de 70 pessoas num evento muito bacana. A gente gostou tanto que as gravações do BH Invisível não estão mais acontecendo no estúdio da Band News FM aqui na Raja Gabaglia, mas na Central, no centro de Belo Horizonte, na Praça Rui Barbosa 104. Se você quiser participar de uma gravação de BH Invisível, manda um e-mail pra gente ou simplesmente apareça. Agora, nesse terceiro bloco, tem a pergunta clássica nossa, não pode fugir. Não pode fugir, tem que responder o que está no coração. A gente elege vocês prefeitos dessa cidade, vocês podem fazer o que vocês quiserem com ela. Então, nos próximos 4 anos, eu quero saber, começando por você, Priscila, Gostou, o que hein? está no teu coração nos próximos 4 anos, o que você vai fazer por essa cidade? Então, Primeira prefeita mulher, negra, lésbica, da cidade, de uma capital do mundo. Então é nós, né? Já vou subir falando que é nós. Tô aqui no palanque, né? Toda linda. Uma das primeiras coisas que eu vou fazer é derrubar a estrutura educacional. É porque a educação na periferia, ela não chega. Chega um muro, não escola. Uhum. E aí, o primeiro plano é entender que a parede, que os cômodos foram feitos para guardar material e não pessoas. Colocar os moleques para fora e vamos começar a ensinar mesmo, dar aula. A segunda coisa é compreensão do que é respeito. É uma cidade onde não tem Minions. A gente vai começar eliminando os Minions. Simples assim. E deixar as pessoas ser pessoas. A terceira é, mais uma vez, mexer na estrutura da educação e começar a ensinar os educadores o que é educação inclusiva. Não educação de colocar lá dentro e deixar e falar, o cadeirante está inclusivo, está sendo incluído. E eu acho que é isso mesmo. A partir do momento que a gente já iniciar nos Minions, o restante a gente vai tranquilo. A prefeita da educação, esse é seu slogan, né? As prefeitas da educação, abaixo Minions. João, você é prefeito de Belo Horizonte agora. O que está dentro do teu coração para os próximos 4 anos? Nossa, cara, eu te falo. Não sabe nem por onde começar. Não, porque, tipo assim, sério, eu não tenho aspiração política nenhuma. Não, mas não enfim, é- nós não é- pensando, não é pra mas ter, sim, não é pra ter. enfim. Vamos ver, tipo... Porque vocês falaram aqui, vocês 3 falaram de várias Sim, coisas que sim, vocês sim. não querem que se repita, né? Então, por onde começar, se você tem, por exemplo, você tem o poder de mudar a educação, é um poder que talvez faça sentido para começar um processo de mudança, de transformação, né? Você atuaria em qual estrutura? É possível fazer da prefeitura ou de uma estrutura política o que você faz em empreendedorismo de impacto no Favela? Ou você acha que não tem nada a ver? Total. Até porque, o que acontece? Todos os programas que a gente constrói muito na perspectiva de diálogo com o público que vai receber aquilo e tal, bem horizontal nesse aspecto da construção, né? Por mais que a gente, né, trabalhe algumas questões metodológicas, então, assim, eu acho que a primeira coisa que eu faria, assim, como prefeito é fazer uma gestão aberta na perspectiva de diálogo mais próximo com a comunidade, com a sociedade e tudo. E a questão de trabalhar mais a diversidade e a inclusão dentro da própria estrutura da prefeitura, sabe? Assim, você, por exemplo, ter uma estrutura mais forte que vai lidar com as questões LGBT, com as questões étnico-raciais também, né? A questão da educação, por exemplo, né? Esses dias, né, coincidentemente, eu e a Priscila, esse final de semana, eu levei ela para participar de uma imersão
sobre educação que eu estava facilitando. E a gente estava falando muito sobre isso, né? Que, por exemplo, quantos anos que, por exemplo, quer mexer no currículo educacional e tudo, eu concordo até com ela muito nisso, mas, por exemplo, a profissão do pedagogo, quanto tempo que não é revista esse currículo, entendeu? O pedagogo é formado da mesma forma há quantos anos, entende? Então, aí você vê que, tipo assim, a galera igual você e tal, eu e muitas outras pessoas às vezes trabalham com facilitação de processo, tudo, todo dia a gente aprende uma metodologia nova, lança um livro novo, a gente está correndo atrás e a galera ainda está ensinando a galera da mesma forma que era desde 1900 e não sei quanto, entendeu? E bolinha por aí. Então, assim, acho que é muito isso. Dar uma modernizada, sabe, na gestão pública. Acho que a gestão pública precisa dar uma modernizada. E às vezes se confunde que é, sei lá, trazer uma galera jovem para a política é modernizar. Nem sempre, sabe? Às vezes você pode trazer uma galera até mais sênior, com mais experiência, mas que tem uma cabeça mais aberta, que está com uma visão mais próxima do que é a realidade do mundo e tudo, né? Então, assim, não dá mais para pensar a política pública no Brasil na perspectiva assistencial, pegando lógica, né, de coisas que a gente nunca vai beber delas, que é tipo estado de bem-estar social, fazendo isso numa perspectiva tipo assim, de remendo, sabe? Tipo assim, não tem políticas estruturadas. A gente tem que criar, acho que o Brasil e Belo Horizonte e tudo, né, como uma grande capital que é, permite que a gente comece a pensar coisas customizadas, sabe? Acho que, tipo assim, tem que parar com esse negócio. Não tem, dentro do que é legal, o que a gente consegue customizar disso para esses processos serem mais acessíveis, né? Acho que o setor público tem que começar a pensar em impacto social quando ele está desenhando políticas públicas também. Eu acho que isso ainda está muito aquém, sabe? Por exemplo, parar de tratar as pessoas como números e conhecer a vida dessas pessoas, a trajetória, o que impacta na vida delas, né? Eu estava conversando com o coletivo trans esses dias e as meninas estavam falando muito dessa questão, né, de que, tipo assim, toda a estrutura é muito agressiva para elas, né, tipo, cara, tipo, pô, o SUS mesmo, né, se for pensar o Sistema Único de Saúde, você tem que ter uma lógica realmente de como que o SUS pensa para atender a população trans, entendeu? O que está incluído nisso, sabe? Tipo assim, pô, tem que ter, sei lá, igual a menina falou, tem que ter urologista, tem que ter outras coisas que, tipo assim, às vezes sempre fica pensando nessa lógica de, parece que o SUS só tem que ter vacina e clínico geral, sabe? Então, tipo, acho que é muito isso que eu votaria em você. Você não quer, mas aí, ó, já tem, né? Não é, Ita? E você, prefeita Ita? Ele já falou tudo, não precisa falar mais nada. Vai ser motorista da Pri e da Ita, entendeu? Vai ser vice-prefeita, vai ser motorista da conduzindo Miss Slaves, entendeu? Boa. Você falou que o irmão da Ita é estilista. Sobrinho. Seu sobrinho é estilista. Ele trabalha para a comunidade ou trabalha para o asfalto? Fazendo roupa, que eu digo. Ele trabalha lá fazendo... Agora ele está fazendo as bolsas lá para as meninas que estão trabalhando no História em Construção, Isso. né? Você acha que a alimentação das escolas públicas pode ser melhorada, Ita? Sim, pode. Você aceitaria um desafio de melhorar a alimentação em escola pública? Sim? Sim. Sim. É uma coisa que te atrai. Você acha que você aceitaria um desafio de derrubar as paredes de escola pública com algo depois disso? Quer dizer, não é só derrubar, mas o que vai ser construído depois disso? Sim, e levar os meninos tudo para comer lá, para eles entenderem o que é comida. Então, essas micropolíticas aqui, aí vocês agora chegaram num ponto interessante. Essas micropolíticas de tentar resolver lá, elas não são, talvez, o primeiro passo para... Porque, assim, eu estou pensando aqui como que eu faço a junção de tudo para a gente ter um legado, né, no que a gente está conversando aqui. Sim. Qual que é o primeiro passo para a gente conseguir mostrar para quem precisa parar de tirar o selfie e acreditar no protagonismo, realmente entender isso? Talvez seja gerando exemplo. Sim. Se a gente pega esse primeiro exemplo de micropolítica, aí está atuar numa escola com auxílio seu, vocês acham que esse é um caminho ou eu viajei geral aqui mesmo? Assim, isso nem é futuro, tá ligado? Isso é super presente. Por exemplo, a Grande BH hoje, ela tem uma demanda de compra de merenda escolar que é destinada a pequenos produtores e agricultura familiar, que a Grande BH não consegue atender. Por isso surgiu aquele advento da galera comprando terreno ali em Mário Campos e tudo, e montando esses negócios de hortas e afins para poder atender essa demanda, porque acho que é 25% a 30% que tem que ser comprado, né, do pequeno. E tá aí. Só que aí, por exemplo, isso é de agora, então assim, tem oportunidade. Por exemplo, lá do lado da Ita lá tem os meninos do Morro Verde, que, por exemplo, né, que o Horácio e tal, que é um dos coordenadores lá,
poderia superproduzir os alimentos que poderiam ser beneficiados pela ITA e ser entregue, entendeu? Isso é agora, isso não é nem futuro, entendeu? É uma coisa que ela poderia estar, né, eles poderiam estar super se articulando localmente, assim, porque tem esse treinamento, né? Para pegar lá, para o seu uso, né? Mas assim, como que a ITA consegue produzir essa alimentação para poder fazer o processamento e afins e tudo, para poder atender essa demanda? E é uma grana garantida só deles serem pequenos, entendeu? Sim, claro. Uma grana, como que quebra esse vício, né? Que é a grande pergunta que fica, assim, que para mim tá super claro na visão de vocês três aqui, que a coisa se repete, é um padrão que se repete, que vem aí desde não sei quantos, né? Como que quebra esse padrão que se repete é a grande questão de transformar a BH, que é as favelas de BH em BH das favelas, né? Como que a gente faz para que isso se torne realidade? É uma coisa que realmente a gente precisa refletir, acho que esse papo é super válido e tem que ser falado, né? O que o BH Invisível puder fazer e participar, eu acho que é sensacional. Eu não sei se a gente consegue atuar numa escola, não sei se vocês sabem se a escola tem autonomia da prefeitura para decidir que a ITA agora é a cozinheira da escola. Você está dentro do sistema, você está dentro do sistema, Pri. Isso é possível? Eu acho que não. Na verdade, assim, a escola ela tem capacidade de propor inúmeras coisas para fazer. A questão é quem está dentro da escola, porque tudo é muito burocrático. E não é impossível, só é burocrático, mas a galera não está pronta para resolver as coisas burocráticas. Aí eu estou falando de um rolê de estar dentro da escola, né, já está e tal, em outros momentos assim, e do rolê do que eu faço. Tipo assim, a Thomas Educação, que é um rolê de pensar a educação de forma marginalizada. E o que é marginalizada? É educação para a margem, porque nós não estamos na margem porque nós escolheu, nasceu, quero ficar na margem. Não, porque nos colocaram na margem. E a gente consegue ver essas possibilidades, mesmo não sendo formal, com burocracias. E para a escola, sendo formal, a burocracia ainda é maior. Só que aí eu quero saber quem está lá dentro, está disposto a lutar com essa burocracia? Porque se a gente fala dentro da escola de uma horta comunitária, a gente consegue dialogar com alguém que tem uma horta comunitária para a gente dialogar sobre o preço, porque a escola ela tem o poder de contratar quem vai ofertar esses alimentos, porque existe orçamento. Todo o dinheiro público a gente precisa minimamente de 3 orçamentos. E se não for industrializado, é a escola que compra, né? Esses mais perecíveis é ela que compra. Então ela é assim, você está a fim de fazer 3 orçamentos, que é burocracia total, que é um rolê chato demais, que não pode ter uma vírgula fora do lugar. Eu entendo tudo isso, que é tudo isso, mas quem está lá, está a fim? Porque a gente que está aqui, somos 3 pessoas de Pontas e a Ponta Favelada, a gente está disposto a discutir essa educação que não tem que ser essa educação que nos oferta. A gente está disposto, lá na Brejo da Sapa, disposto a discutir com crianças e adolescentes o que é diversidade sexual. Nós estamos dispostos. Mas quem de fato está alcançando, está no padrão da base, está disposto? Porque o nosso trabalho ele já é executado, ele já atinge uma galerinha. A ITA, com certeza, lá dentro, ela já põe alguma adolescente da quebrada, tipo assim, nossa, um dia eu vou ter um rolê desse. E não é um rolê de tô com inveja, é um rolê de espelho. Tipo Sim, assim, claro, ela é um de espelho exemplo, para né? muitos. Claro. Assim como o João, assim como eu, sabe? Que Claro. são pessoas que vai ser espelho. Claro, concordo e a escola, ela plenamente. está precisando ser espelho. A escola, ela não é espelho, ela não é nada. Ela é um guarda-roupa quebrado, tipo, todo fudido. Que ninguém tá querendo entrar. Eu sou educadora e, tipo assim, velho, na moral, me dá meus meninos, deixa eu ficar com eles na praça. Porque tá treta ficar aqui dentro. É muito tiro, porrada e bomba. Não é que a gente não sabe esquiar, não, mas o tempo inteiro, velho. Tô a fim de dar uma respirada e só ensinar os meus a Não tem alfabetizar. como assimilar nada nesse tipo de ambiente, né? Não tem condição, né? Não tem, pela merenda. Eu começo pela merenda. Qual ser humano consegue estudar de barriga vazia? Alguém me explica, pelo amor de qualquer coisa que acredita. Ficar 5 minutos preso num texto de barriga vazia. E depois você me dá um biscoito com bolacha, se podia estar pagando o mesmo preço para a ITA fazer um bolo pra gente. Um bolo, gente, sustenta muito mais que uma bolacha. Sim. E é, tipo assim,
Então rasga o Estatuto da Criança e Adolescente, rasga a Constituição, vamos começar do zero, porque tá todo mundo mentindo. Tá tendo nada lá, tipo assim. Eu ficaria o ano inteiro, falei isso pro programa dos jovens, ficaria o ano inteiro debatendo com vocês, porque o papo foi rico. Belo Horizonte precisa escutar esse papo, se a gente quiser que essa cidade seja uma cidade interessante e boa para todo mundo. Não adianta fazer uma cidade para parte da cidade, né? Aí fica ruim, não é legal. Eu queria só que vocês passassem rapidamente, eu vi que a gente já estourou o tempo aqui, o contato, que eu acho que é bacana, a galera vai ficar interessada em saber. João, o Favela, quem está interessado em saber das atividades e tal, como é que faz contato? A gente tem no Instagram e no Facebook, @maisfavela, é fácil de entrar em contato por lá. Mais por extenso, Mais, M-A-I-S, isso, Favela. M-A-I-S, isso. E aí já tem a agenda, tem tudo, fica sabendo de tudo. Tem tudo, a gente divulga tudo por lá, a gente está mais ativo agora, a gente está mais voltado mais para conteúdo para Instagram e tudo, mas tá... Massa. Pri, para fazer contato com você, a turma que conectou com as tuas mensagens. Tem o @ThomasEducação, que é o Instagram, e tem o Brejo das Sapas, que é o Facebook. Brejo das Sapas é o Facebook, facebook.com/Brejo das Chapas e @ThomasEducação. Thomas com S no final, né? Isso, Thomas com S. Thomas com S no final. Ita, e o contato da Cozinha da Ita, por favor. Instagram Cozinha da Ita. Cozinha da Ita, ó, eu tô devendo a visita, vou lá, gente. Essa aí não tem como escapar, não. E eu quero ir mesmo. Olha só, pessoal, obrigado demais pela presença de vocês três aqui. Foi uma delícia conversar com vocês. Eu ficaria bem mais tempo aqui, porque o papo ia fluir para várias outras demandas, que eu acho que são demandas muito legítimas, com certeza. Pessoal, a gente fica por aqui. Na próxima semana tem mais um programa inédito de BH Invisível. BH Invisível é uma celebração de estarmos juntos aqui agora. A produção de pauta é da Denise Santos, do Fred Garzon, Gabriela Matos, João Vitor Rocha, Nathalie Matos, Patrícia Brandão e Ramon Moreira e centenas de pessoas espalhadas por BH. Nosso Instagram é construído e feito por fotógrafos e fotógrafas de Belo Horizonte. Produção executiva é minha, do Ike e a Jelovic, da Nanda Miranda e da Paty Brandão. A gente tem a produção audiovisual aqui das meninas da Renca Produções. O técnico de som é o Gleidson Mendes, operação de estúdio Diego Olímpio, direção de jornalismo Ike e a Jelovic. Realização BH Invisível e Band News FM, patrocínio ABC da Construção, o apoio da Seven Solutions e da Central. Até sábado que vem.